Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. De Itapetininga, 15 de março, terça-feira, o Telescópio está no ar. E você sabe que hoje o nosso programa é gravado, mas mesmo assim, entra no Facebook, deixa sua pergunta, seu questionamento, você será respondido. Ou através do WhatsApp, 991008654. Recebemos hoje em nossos estúdios o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Rodrigo Rolim. Boa tarde, Dr. Rodrigo. E você sabe que o programa Telescópio tem como apoiador Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Eu sou a Sabrina Brizola, o Telescópio está no ar. Dr. Rodrigo Rolim, boa tarde, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo nesse momento em nossa casa. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, telespectadores. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigada. Doutor, sabemos que hoje, 15 de março, Dia do Consumidor. Antes disso, porque é um assunto muito longo e todo mundo tem muitas dúvidas, queria perguntar para o senhor, o que o levou a essa formação acadêmica? Eu já tinha esse amor aí pela advocacia, pelo lado das leis, o que o levou a cursar isso? Agradeço a oportunidade para poder contar um pouco dessa história da minha vida, onde eu liguei ali com o direito do consumidor. Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, no escritório, como estagiário no escritório credenciado do Banco Itaú, 3 anos, e depois mais 2 anos na Fast Shop, que é uma empresa que vende aí produtos pela internet e lojas físicas. Na Fast Shop foi onde eu tive esse contato com o direito do consumidor pelo lado do fornecedor, trabalhando numa empresa grande, com muitos funcionários, com muitos pedidos online. Então eu tive essa oportunidade de conhecer o lado ali consumerista da parte da empresa, onde eu tive esses primeiros contatos, onde eu fui ganhando o gosto pelo direito do consumidor. Quando eu voltei para Itapetininga, eu tive a oportunidade de trabalhar no Procon, trabalhei 5 anos no Procon, trabalhei 3 anos como fiscal da relação de consumo. Então, todo esse contato físico com o fornecedor e consumidor foi me gerando ali uma motivação, um amor pela área, que me motivou, inclusive, após sair do Procon e começar a advogar, a fazer uma especialização em defesa do consumidor e estar hoje participando de comissões de defesa do consumidor. E aproveitando o ensejo, queria agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da presidente da subseção, a doutora Ana Lúcia Benedetti, e também na pessoa da presidente estadual, a doutora Patrícia Vanzolini, que me oportunizaram participar da Comissão de Defesa do Consumidor aqui 2 vezes, na subseção de Itapetininga como presidente e como membro da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo. Então a minha história no direito veio ali toda em volta do direito do consumidor, fazendo com que eu cada vez mais me aprofundasse na matéria, gostasse mais e criasse essa paixão que existe pelo direito do consumidor. Nesses 5 anos, doutor, que o senhor esteve no Procon, né, frente ali com os problemas, vamos colocar assim, o que mais chamava a atenção do senhor dos consumidores reclamantes? Olha, em termos de quais áreas da relação de consumo que tem mais recorrência, são os produtos que são mais utilizados, né? São produtos de telefonia, os produtos bancários, a parte de eletrodomésticos, são produtos que têm mais recorrência na vida dos consumidores, que acabam tendo a maior incidência de reclamação. Mas o maior problema que eu identifico, que eu consegui identificar nessa prática na relação de consumo, foi a distância da legislação, dos direitos do consumidor, com a aplicação dela na prática, né?
Muitas vezes você tem lá, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, falando que um produto essencial não pode ser submetido ao prazo de 30 dias, que seria o prazo para reparo do produto. Contudo, na prática, na maioria das vezes isso não funciona, porque o código não especifica o que seria essencial. Então, muitas vezes, pessoas que compraram geladeiras, aí acabam chegando no dia seguinte, após a compra, apresentou o problema e não tem direito à troca, tem que enviar o produto para assistência. Faltas de prova, através de reclamação perante o lojista, ao invés de fazer pelo 0800, obter um protocolo. Então, toda essa dificuldade que o consumidor encontra para exercer o seu direito em razão do desconhecimento da relação de consumo e de como isso funciona na prática. Essa foi a maior obstáculo ali que eu pude identificar do direito do consumidor e o que também motiva a gente, advogado, para poder estar ali como um amparo, como um braço para o direito do consumidor e levar os direitos dele à justiça, que vai poder ter uma melhor solução a respeito do problema. Certo. Doutor, o consumidor que mais reclama certamente é o consumidor de produtos do que de serviços, estou certa ou não? É relativo, porque os serviços, eles são essenciais, né? Por exemplo, serviços de água, energia, os bancários, de telefonia, esses são serviços essenciais que são contínuos. Eles são mais recorrentes na vida do consumidor do que os próprios produtos, né? Não, aí já parte de uma premissa de que o consumidor tem um poder aquisitivo para poder adquirir aquele produto. E na maioria das vezes, o consumidor que encontra mais problema, que mais reclama, são os consumidores de poucos recursos financeiros. Nesse meio termo que eu estive no PROCON, eu pude observar que as pessoas que têm poder aquisitivo muitas vezes não reclamam, acabam aceitando aquele prejuízo, né, deixa para lá, é mais um prejuízo para a conta, ou já possuem um conhecimento técnico e consegue fazer a reclamação perante o próprio fornecedor e resolver aquilo, a situação, ou tem ali um advogado próximo, algum membro ali que pode auxiliar. Na última instância, essas pessoas acabam procurando o PROCON. E a gente até brincava quando a gente trabalhava lá, as pessoas que têm esse poder aquisitivo, quando descobriram o PROCON, nunca mais saíram de lá. Porque as pessoas realmente que procuram o PROCON, na maioria das vezes, são pessoas carentes. Pessoas que não conseguem resolver os seus problemas sozinhos e precisam desse amparo do governo para poder ali chegar a uma solução do problema. Então, é relativo porque os serviços eles são mais recorrentes na vida do consumidor. Mas os produtos, quando eles são submetidos ao experimento do consumidor, eles têm muita recorrência também de reclamação. Doutor, no seu tempo ainda de PROCON, a demanda de reclamações que chegavam, delas, dentre todas, claro que nem todas são atendidas, né? Porque às vezes algumas são infundadas, porque o consumidor também pode confundir ali até onde vai o direito dele. De 100% de reclamações fundadas, o PROCON tem essa devolutiva? Sim, o PROCON ele é um órgão muito prestigiado, ele surgiu antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, lá em 1970 já havia o PROCON do Estado de São Paulo, já havia o PROCON, se eu salvo engano, do Rio Grande do Sul e algumas associações de defesa do consumidor. Então o PROCON ele foi ali um dos protagonistas que levantou a bandeira do movimento consumerista e que fez uma pressão social para que o Código de Defesa do Consumidor fosse promulgado e entrasse essa lei em vigor. Então o PROCON ele tem esse prestígio e ele possui um contato direto com os fornecedores privilegiado. Lá existe linhas diretas com os fornecedores, onde os consumidores, o atendente do PROCON não passa por aquele filtro onde você tem uma dificuldade de formalizar a reclamação. A gente, quando é consumidor, liga, tem inúmeros atendimentos eletrônicos, passa por vários atendentes para poder chegar a alguém que realmente vai resolver o nosso problema. E o PROCON, ele já tem aquele contato direto, na maioria das vezes, ele tem o contato direto com o fornecedor para facilitar esse atendimento. Então, a maioria das empresas disponibilizam esse contato para o consumidor e respeitam o PROCON nas suas reclamações. Então, existe um grande índice, um índice alto de resoluções de conflito através do PROCON. Algumas empresas, sobretudo as estatais, infelizmente, não disponibilizam desse canal de solução
de forma qualitativa para o consumidor. E aí o PROCON encontra alguma dificuldade de resolver. Mas é um braço do direito, um braço do governo que tem um grande respeito, um grande protagonismo na relação de consumo, inclusive porque o direito do consumidor no Brasil, ele é como um dos princípios da relação econômica, né? Para que a economia funcione, o consumidor precisa ser respeitado. Então, o governo partiu da premissa que o próprio Estado vai promover a defesa do consumidor e o PROCON, ele atende essa finalidade. Então, o fornecedor, diante o PROCON, ele entende que é o próprio governo ali fazendo a defesa do consumidor. Então, existe um grande respeito e existe um grande índice de resolução de conflito. Doutor, o senhor acredita, hoje em dia, na verdade, o que a gente vê? A gente percebe o consumidor cada vez mais insaciável, né? Um consumo assim meio exacerbado. E isso é claro que fomenta, né, a economia, o mercado de serviços, de produtos. O senhor acredita que essa necessidade de consumo tenha agravado diante da pandemia? Sim, eu até havia pensado em algo para a gente refletir aqui que tem ligação com isso e você trouxe um elemento pandemia. Sim, o elemento pandemia ele mexe com o psicológico do consumidor, né? E o consumidor ele tem um histórico de adquirir produtos e serviços para satisfazer algo, preencher algo ali que está faltando ali no seu interior e gerar ali uma satisfação momentânea, um prazer momentâneo para o consumidor. Então, existem estudos psicológicos que comprovam que o consumidor ele acaba adquirindo para suprir uma angústia que ele tem, e essa pandemia veio ali trazer vários abalos psicológicos para o consumidor que, notadamente, impulsionam o consumidor a adquirir produtos e serviços. Então, a pandemia sim trouxe esse acréscimo, essa evolução para o consumismo. Contudo, isso já vem há muito tempo. O próprio modelo econômico mundial traz essa necessidade de consumir. Tá? Se você quiser interromper, eu posso continuar, eu vou explicar melhor isso. Por quê? Lá na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, já existia um modelo econômico. E isso traz uma certa reflexão com o momento que nós estamos vivendo hoje. O modelo econômico que existia antes da Segunda Guerra Mundial era um modelo econômico de guerra. Os países eles faziam guerra justamente para ganhar poder, estabelecer sanções para o país que perdeu e supostamente provocou aquela guerra e gerar economia. Com a Segunda Guerra, que devastou demais o mundo, os países entenderam que não era o momento mais de se fazer guerra e buscavam uma alternativa para fazer um novo modelo econômico. Então, eles pautaram-se nos contratos de massa, na concessão de crédito, onde ali havia uma multiplicidade dos contratos para gerar uma economia. Ou seja, ao invés de fazer guerra, eles passaram a apostar no consumidor, numa relação de consumo. Foi onde surgiu ali, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, que trouxe efeitos na relação trabalhista e nas relações de consumidor. Pois o contrato que era individual, entre consumidor e fornecedor, já não tinha mais aquela proximidade. Antes você tinha a facilidade de negociar com o fornecedor. Após esse novo advento, que veio a multiplicidade dos contratos, o que é isso? Ao invés de você fazer um contrato com um fornecedor, o fornecedor passou a fazer contratos com milhares de consumidores, né, de forma padronizada. Ou seja, ao invés de fazer um carro para um consumidor, vamos fazer 50 carros para 50 consumidores e assim por diante, de forma progressiva. Isso foi fazendo com que o consumidor ficasse distante do fornecedor, dificultando assim a negociação do contrato. Então, isso era um modelo econômico. A partir do advento, após a Segunda Guerra Mundial, mudou-se esse modelo econômico para o Código de Defesa, para as relações de consumo, fazendo que a relação de consumo aumentasse e os consumidores passassem a consumir. E por detrás dessa relação de consumo vem o marketing, vem a psicologia para consumir, onde os fornecedores passaram a utilizar técnicas de modo a induzir
o consumidor a adquirir aqueles produtos. Então, desde essa evolução, foram os próprios fornecedores que foram ditando o ritmo desse consumismo, de forma a gerar tendências, de forma a gerar soluções para os consumidores, de forma a induzir e mexer com o psicológico do consumidor para que cada vez mais ele adquirisse. Então, nós vivemos numa época onde esse consumismo se tornou exagerado, né, de uma forma que prejudica tanto o meio ambiente como o psicológico do consumidor. E nós estamos entrando numa nova era onde a gente deve prezar, a população ainda, a sociedade não acordou totalmente para isso, mas a gente deve prezar por um minimalismo onde vai favorecer o meio ambiente e o próprio psicológico, o intelecto do consumidor. Então, esse é um caminho aí que a gente deve refletir. Deve estar sinalizando já, né? Sim. Essa indução à compra, doutor, na verdade, foi uma rede de fatores, como o senhor bem colocou, né? Que os fornecedores precisavam acelerar e até hoje, na verdade, são eles que realmente coordenam aí esse mercado, essa temperatura do mercado. Independente de fatores psicológicos, porque hoje, igual você falou, o marketing ele é muito sedutor, né? Ele faz uma rede aí que compõe e o consumidor acaba acreditando que ele precisa do produto. Dessa maneira, existe arrependimento do consumidor dentro da lei ou não? O arrependimento do consumidor sempre vai surgir quando a compra for não presencial, seja ela por telefone, por catálogo ou pela internet. Então, sempre quando o consumidor não tiver contato direto com o produto, ele não puder manusear o produto e testar o produto, vai haver o direito de arrependimento, que é o previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é quando o consumidor tem a oportunidade de devolver o produto, cancelar o serviço, porque ele não se sentiu satisfeito, ele não gostou da experiência que ele teve com o produto ou com o serviço. Ou seja, o direito de arrependimento, ele não é para produtos que com o seu contato com o consumidor se mostraram inapropriados para o consumo. Não é para produtos estragados, produtos que apresentaram vício de qualidade. O direito de arrependimento, ele é para a experiência que restou negativa, o consumidor não gostou daquele produto e aí ele pode devolver ou cancelar o serviço. Então, existe essa distinção. Muitos consumidores acabam exercendo o direito de arrependimento porque o produto veio viciado, estragado. Não é o caso, né? Quando o consumidor entra em contato com o fornecedor, ele fala, o produto veio viciado, ele veio estragado, e ele tenta exercer esse direito de arrependimento, o fornecedor pode se negar, porque aí entra uma outra regra, que é o direito do fornecedor de enviar o produto para assistência e no prazo de 30 dias reparar o produto. Então, o consumidor ele tem que tomar esse cuidado quando ele for exercer o direito de arrependimento. Entender que não é em casos de problema com o produto, e sim pela insatisfação, pela experiência negativa que ele teve com o produto ou serviço. Então, para ficar claro, doutor, para os nossos telespectadores, o direito do arrependimento é realizado para compras online, de catálogo, onde o consumidor final não tem o contato com o produto, é isso? Exatamente. Okay. São compras não presenciais. E uma compra que se enquadra nisso, que às vezes acontece, o consumidor chega na loja, mas o produto não tem na loja. E o lojista vai lá e mostra para ele no computador. Essa é uma compra não presencial, porque ele não teve o contato com o produto. Então, nesse caso, ele vai ter o direito do arrependimento também. Correto. Doutor, na verdade, falando agora de produtos, né? Quando a gente vai, um exemplo físico, num supermercado ou numa farmácia. O que é considerado um produto impróprio para o consumidor? Produto impróprio é aquele que não encontra a destinação para o fim que ele se espera, né? Um produto, por exemplo, um veículo que não atinge a sua finalidade, ele não se locomove, o veículo que não anda, ele acaba se tornando inadequado para os fins que se espera. Ou impróprio no sentido de falta qualidade, pode ser um produto perecível. Você compra lá um Danone que está estragado, né? Um iogurte que não está apropriado para consumo. Então ele pode ser tanto para produtos perecíveis, no sentido de que aquele produto já não está com qualidades para consumo, ou para produtos não perecíveis, no sentido de que ele não está inadequado para os fins que ele se espera.
referente, doutora, a produtos que agridem, né, natureza ou o corpo humano, que estão disponíveis no mercado físico. Existe algum direito para que esse consumidor depois, não existe o arrependimento, porque a gente já falou sobre isso, mas alguma brecha que esse consumidor consiga fazer reclamação desse produto após a compra do mesmo? Pode sim, só para avisar que o seu ponto caiu aí, caso tenha uma chamada você não vai escutar. Mas vamos lá. No caso, se o produto ele apenas não atendeu à expectativa do consumidor, tem que ver se houve na oferta, na publicidade, a informação clara e ostensiva de qual era a finalidade e qual era o resultado esperado daquele produto. Nenhum produto, a não ser que seja o caso de um produto que vai garantir um resultado. Agora, se o produto não consegue garantir o resultado, seja em termos estéticos, o produto tem que trazer as informações necessárias. Olha, vai depender do corpo do consumidor, da reação do biotipo do consumidor, para que atinja esse resultado. Se houver essa informação clara e ostensiva e o consumidor optou pela experiência, não vai ter o que reclamar. Agora, se um produto traz ali uma promessa de resultado e, independente do corpo do consumidor, e o consumidor adquire aquele produto e não alcança o resultado, aí há um problema na oferta, o consumidor vai poder reclamar porque aquele produto não atingiu o resultado. E lembrando que se aquele produto traz um problema de saúde para o consumidor, tem que haver antes na publicidade quais são as contraindicações daquele produto. Se porventura o consumidor utilizou aquele produto observando as contraindicações e mesmo assim teve um problema de saúde em razão da utilização daquele produto, ele vai poder pedir a reparação desse dano físico, seja através do dano material, obtendo a devolução do valor, ou até de um dano moral, dependendo da extensão que aquele produto causar dano para ele. Por exemplo, trouxe lá a queda de um cabelo. Aquilo vai gerar um abalo psíquico no consumidor que ele vai poder pleitear uma indenização por dano moral. Então existe ali tanto a esfera onde ele vai resolver o problema através da devolução do valor, ou como reparar os danos extrapatrimoniais que surgirem em razão da utilização desse produto. Doutor Rodrigo, a gente sempre ouve muitas pessoas reclamarem daquelas letras bem miudinhas aí da publicidade, né? Que às vezes assim, o enunciado é bem grande, bem chamativo, e depois aquelas letras miudinhas. O consumidor tendo na verdade, ele pode fazer essa leitura, as letras sendo pequenas. Ele pode alegar que não sabia, ele pode alegar que estava num tamanho que ele não conseguiu visualizar ou não? Isso não entra como direito do consumidor? Entra como a publicidade. No próprio Código de Defesa do Consumidor existe regra que exige padrões mínimos para essa publicidade. Ela sempre deve ser veiculada de forma clara e ostensiva, e toda a publicidade, quando veiculada, ela tem que demonstrar, o consumidor quando ele recebe a publicidade, ele tem que saber que aquilo se trata de uma publicidade. Não pode ser uma publicidade subliminar. E, além disso, os próprios órgãos que fiscalizam ali as publicidades, eles editam normas para que essas publicidades sejam eficazes e elas atendam às normas de padrão de defesa do consumidor. Então, essas entrelinhas, essas linhas menores, não podem conter informações essenciais. Porque se conterem informações essenciais e o consumidor for induzido a erro em razão dessas linhas pequenas, o consumidor vai poder exigir sim a reparação do dano que ele sofreu em razão do não cumprimento da oferta ou de um engano, de um equívoco que ele cometeu em razão dessa publicidade. Doutor, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bastante amplo e ele ampara o consumidor assim de maneira quase total. Mesmo assim, mesmo com esse Código do Consumidor tão bem elaborado, o fornecedor, não que ele corra riscos, mas ele, por exemplo, ele não teme as reclamações. O senhor acredita que isso, por exemplo, é por conta das reclamações que não são efetivadas realmente? Olha, o primeiro ponto, sim, é a ausência de formalização das reclamações do consumidor é um índice de problema na relação de consumo, justamente porque o governo ele só consegue identificar
que há problema na relação de consumo em determinados campos da relação de consumo quando o consumidor formaliza essa reclamação. Então existem muitas reclamações que o consumidor acha que não vale a pena e acaba que essa prática acaba se perpetuando em razão porque o consumidor não faz ali a sua formalização, não manifesta a sua reclamação. A mesma lógica por exemplo, na relação da sociedade com os crimes que acontecem. Por exemplo, se as pessoas que sofrem um crime não fazem o boletim de ocorrência, a polícia não consegue identificar onde está havendo a ocorrência desses crimes. Então é a mesma lógica. Se o consumidor não manifesta a sua reclamação, o governo não consegue identificar onde há o maior problema nessas relações de consumo para que ele possa estar atuando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma questão cultural. Infelizmente, nós temos aqui uma diferença cultural entre a relação de consumo no Brasil e uma relação de consumo, por exemplo, nos Estados Unidos. Muita gente compara o Brasil com os Estados Unidos, sendo que nós viemos de uma colonização de exploração, os Estados Unidos uma colonização de povoamento, que diverge ali a cultura dos povos que habitam aqui e lá, né? Lá o pessoal acabava que, por ser uma colônia de povoamento, acabava que um pessoal mais intelectual, justamente para se estabelecer lá, criar família. E aqui no Brasil começou com a exploração, né, vindo ali o pessoal que não era desejado em Portugal, no primeiro ponto, para que houvesse a exploração do Brasil e depois eles partissem para outros países. Então, há essa distinção em tempos culturais, né, de maturidade da própria população, que gera ali uma diferença, uma disparidade entre o consumidor brasileiro e o consumidor estrangeiro. Por isso, por exemplo, lá nos Estados Unidos não existe uma lei de relação de consumo, não existe um código de defesa do consumidor. Lá é a própria cultura que regulamenta a economia. O consumidor, por exemplo, ele dita as regras através da sua própria satisfação. Se o consumidor é satisfeito, aquela marca ganha destaque e ela acaba ganhando espaço no mercado. Aqui não. Como existia ali um exagero, tanto por parte do fornecedor quanto por parte do consumidor, optou-se por trazer uma norma de defesa do consumidor para proteger o consumidor que era mais frágil e para estabelecer alguns limites para o fornecedor. Então, infelizmente, essa questão cultural traz essa insegurança ainda para o direito do consumidor no Brasil, mesmo tendo essa proteção que a gente considera máxima ali para o consumidor. Em qualquer brecha que existe no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor vai aproveitar essa brecha para extrapolar na relação de consumo e, infelizmente, nós temos do outro lado também o consumidor que acaba se aproveitando desse protecionismo exagerado para ali tirar um proveito na relação de consumo. Infelizmente, existem esses dois lados da moeda. Doutor, agora a palavra garantia. Na verdade, assim, eu acredito que gere muita dúvida, porque o fornecedor, claro que não é viável para ele ficar trocando o produto, não é bom para ele, né? Existe a garantia para alguns casos, isso é lei, né? E todos os produtos têm, essa é uma questão. Exato. Todos os produtos têm uma garantia? Sim. Sim. Agora explica pra gente, por favor, para quem está nos assistindo, essa garantia estendida que o produto custa X, né? E o consumidor, se quiser, tem que pagar X mais algo aí por essa garantia. Isso é dentro da lei também? Sim. A garantia legal, que é a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela é vedada a sua exoneração contratual, ou seja, qualquer produto ou serviço obrigatoriamente tem que ter garantia, que é o prazo mínimo lá de produtos perecíveis 30 dias e produtos não duráveis 90 dias. Então, esse é o mínimo de garantia que todo produto ou serviço tem que ter. E após essa garantia, já é uma questão cultural também, muitos fornecedores dispõem de uma garantia contratual. A gente sempre ouve falar, por exemplo, a garantia de um celular, a garantia de uma geladeira, geralmente é 1 ano. Então são 3 meses garantidos pela lei e mais 9 meses de garantia contratual, que completa-se 1 ano. Após essa garantia contratual, eles estabelecem uma nova garantia contratual que complementa
a garantia já originária do contrato. Então ela é uma garantia, ela é uma disposição, é como se fosse um seguro, né? Na maioria das vezes são seguradoras que dispõem desses contratos, que gera ali uma extensão daquela garantia contratual, onde vai possibilitar que o consumidor exerça todos os direitos que ele tinha dentro da garantia contratual e dentro da garantia legal. Então, ela é prevista tanto pelo Código de Defesa do Consumidor como pelo Código Civil e é interessante em muitos casos, justamente porque os produtos hoje já não têm a mesma duração, a mesma durabilidade que antigamente. E isso também vem de encontro com aquilo que a gente estava falando, que era a questão do consumismo. Eles já colocam um prazo já curto para a durabilidade daquele produto, para que o consumidor não fique eternamente satisfeito com o produto e não volte a consumir. Então eles têm que estar sempre ali conseguindo impingir um produto para o consumidor e a durabilidade do produto acaba caindo. Então, muitas vezes é interessante que o consumidor adquira essa garantia contratual. Essa garantia estendida. Agora, em alguns casos, onde o consumidor sabe que ele não vai utilizar aquele produto por mais de um ano, ou pelo valor do produto não compensa, porque se estragar ele vai comprar outro, não é interessante ele adquirir essa garantia estendida. Então, é de analisar caso a caso. Explica pra gente essas garantias que o senhor colocou. Tem uma garantia que é contratual de 1 ano, que são 3 meses pelo fornecedor e mais 9 meses. Essa é estendida. Essa garantia compete a ela a troca ou o reparo do produto? Ela tem que ser especificada, mas quando ela não é especificada, ela é complementar à legal e à contratual. Ou seja, se a legal e a contratual, que são a legal é a primeira de 3 meses, a contratual é a que vem depois. Se a contratual, se não especifica o que ela é igual à legal. Então ela vai cair na regra lá do artigo 18, que se o produto apresentar problema, o consumidor vai ter direito à troca, ao reparo ou abatimento no preço. Se a garantia estendida não especificou e de forma clara e ostensiva para o consumidor que ela é diferente da legal ou da contratual, ela tem que seguir as mesmas regras. Então, a garantia estendida, para ela prever uma regra diferente que não seja aquela já prevista na garantia legal ou na garantia contratual, ela tem que informar para o consumidor de forma clara e ostensiva que aquela garantia estendida ela não vai cobrir reparo, por exemplo, é só para furto, ou se é só reparo, ela tem que informar de forma clara e ostensiva que é só para reparo. Então, em regra, um direito básico do consumidor que sempre vai prevalecer ali é o direito à informação. Se a garantia extensiva não informou de forma clara e ostensiva para o consumidor que aquela garantia é diferente daquela que ele já tinha, o consumidor vai ter direito de exigir os mesmos termos. Agora, se ele informou que é diferente e especificou os termos e o consumidor aceitou, o consumidor não vai ter mais nada para reclamar e é o que eles combinaram. Certo. Referente ao valor dessa garantia estendida, claro que cada produto é um produto, cada valor refere-se a um produto. A garantia estendida tem um teto máximo para o consumidor final? Não tem. Não tem. Tá, aí é uma questão que, por exemplo, existe até na relação consumidor-banco um parâmetro ali que o Banco Central acaba estipulando de média para o consumidor, para que alguns bancos não extrapolem ali as taxas de juros. Mas, em regra, o governo não pode interferir na prática comercial dos fornecedores, em termos de estipular para ele um teto máximo que ele pode cobrar naquele produto. Tá? O que ele pode fazer é, analisando todo o mercado e determinadas situações, prever o abuso. Né? Por exemplo, no caso ali, quando deu a pandemia, aqueles preços altos de álcool, né? Ou quando falta gasolina, aqueles preços altos de gasolina. Isso o governo pode prever porque é uma prática abusiva contra o consumidor, mas ele não pode estabelecer o preço que o fornecedor pode cobrar. Então, sempre o consumidor vai ter a opção ali de verificar qual produto atende melhor a sua finalidade e qual preço está mais acessível ao seu bolso. Certo. Doutor Rodrigo, temos muito ainda para perguntar para o senhor, muita informação para o senhor nos passar, mas vamos agora chamar os nossos apoiadores. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital.
O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Falamos sobre a garantia e o senhor colocou nela já a palavra informação. Sobre informação, ela tem que estar clara, nítida na embalagem de um produto, por exemplo. Quando isso não acontece, é direito do consumidor pedir a devolução, pedir a troca, porque ele não foi informado corretamente? Olha, a informação ela está elencada no direito básico do consumidor, é um dever do fornecedor e também regula a prática da publicidade. E tem que partir da premissa sempre quando o consumidor tiver um prejuízo. Se não tiver uma informação, mas que não traz ali um prejuízo para o consumidor, não há o que se reclamar nessa relação de consumo. Contudo, informações essenciais, elas devem constar de forma clara e ostensiva e, sobretudo, as informações que podem trazer risco à saúde do consumidor. Então, uma das multas mais pesadas do PROCON são, por exemplo, quando um produto não informa que ele contém um ingrediente que pode trazer um risco à saúde do consumidor, como contém glúten ou não contém glúten. Uma das multas mais pesadas é nesse sentido. E para contratos de adesão, que é na maioria das vezes o que acontece na nossa relação de consumo. Contrato de adesão é aquele onde o consumidor não tem a oportunidade de discutir o contrato. A maioria dos produtos e serviços são desse jeito, né? A contratação de um empréstimo, a contratação de uma internet, seja de um plano de telefonia. Todos esses contratos, eles são contratos de adesão, onde o consumidor apenas aceita e ele não tem a oportunidade de discutir esse contrato. Nesse contrato, o próprio Código de Defesa do Consumidor traz uma regra específica que ele deve, por exemplo, cláusulas limitativas de direito ou que trazem prejuízo para o consumidor, devem ser redigidas em caps lock e em fonte mínima 12. Então, demonstram a preocupação do Código de Defesa do Consumidor em proteger o consumidor contra essas práticas abusivas que deixam o consumidor em desvantagem quando há essa omissão na informação. E sim, quando o consumidor adquirir um produto que não veio uma informação essencial, por exemplo, um produto que precisava de uma medida para se encaixar dentro ali, por exemplo, um armário que podia entrar dentro do seu quarto, por exemplo. Ou, se ele não traz informação essencial de que aquele armário não desmonta e ele não vai conseguir passar pela porta, o consumidor, quando ele receber aquele armário e tentar colocar dentro da porta, ele vê que não se encaixou, ele vai poder pedir a devolução porque faltou uma informação essencial que podia resolver ali, podia ajudar ele na decisão na hora de adquirir aquele produto. Então, sempre quando a informação que faltou prejudicar os direitos de defesa do consumidor, o consumidor vai poder pedir a reparação, como também a rescisão do contrato. Doutor Rodrigo, hoje em dia, em qualquer lugar que a gente vá, principalmente na rede de farmácias, o que perguntam pra gente é o CPF. Tem cadastro aqui, né? Muitas vezes nós não fizemos esse cadastro. Muitas vezes ninguém autorizou a fazer por nós, muito menos nós mesmos. Como funciona essa história de cadastro? É previsto em lei? A gente pode reclamar, por exemplo, no PROCON. Olha, eu fui em tal lugar, tinha um cadastro meu, não fui eu quem fiz. Porque hoje em dia é muito comum essa prática de pedir algum dado e ter lá todos os seus dados pessoais. Sim, é muito comum e por falta de informação do próprio governo, por falta de atuação do próprio governo, isso se tornou uma regra e as pessoas não conseguem falar não. Né? Mas a empresa não pode exigir do consumidor que ele faça o cadastro.
Existe por trás desse cadastro um banco de dados que hoje é regulamentado pela LGPD. Então as empresas elas acabam ali sem o consentimento do consumidor, obtendo os dados do consumidor e revendendo esses dados depois, ou para a própria utilização da empresa para fazer publicidade de seus produtos. No próprio Código de Defesa do Consumidor existe um artigo que fala que o fornecedor não pode se negar a venda ao consumidor quando ele tiver pronto pagamento, quando ele tiver pagamento ali, seja em cartão de débito ou crédito ou o dinheiro em espécie. Então a empresa nunca pode se negar a vender para o consumidor quando ele tiver o pronto pagamento. Isso inclusive quando ele tiver, por exemplo, uma restrição no Serasa ou em qualquer órgão de proteção ao crédito. Mesmo ele tendo essa restrição, se ele tem dinheiro para pagar na hora, a empresa não pode se negar a vender para o consumidor, porque ele está dispondo de recursos e o Código de Defesa do Consumidor veda essa prática de negar em razão de alguma restrição, se ele tem o pronto pagamento. Tá? Então, voltando para a questão do cadastro, se existe essa proibição da empresa negar a venda para o consumidor, obviamente ela não pode se negar também pelo fato do consumidor não conceder o seu cadastro. Eu já tive até inclusive uma experiência pessoal numa loja, numa rede que é uma loja nacional aí de esportes e tal, que eles sempre exigiam o e-mail para poder fazer a venda. E eu já tentei falar, não, mas eles exigem, tem não sei o quê. E aí depois que você faz lá o cadastro, você começa a receber aquele monte de e-mails. Aí teve um dia que eu falei, eu só vou fazer um teste aqui, né? Porque quando a gente acaba conhecendo melhor a relação de consumo, quanto mais conhecimento, mais sabor a gente passa. Porque quando a gente não sabe que nossos direitos estão sendo feridos, está tudo certo, né? Mas a partir do momento que você começa a ver que seus direitos estão sendo feridos ali com uma certa frequência, aquilo começa a te aborrecer. E eu fiz essa experiência, eu falei, não, vou falar que eu não tenho e-mail. É quase impossível hoje, né, uma pessoa não ter e-mail no momento que nós vivemos hoje. Mas eu insisti lá, bati o pé, falei, não tem e-mail. A pessoa, não, mas se não tiver, não tem como efetuar a compra. Eu falei, então tá bom, eu estava gastando quase R$200 lá na loja, então não vou comprar. Aí ele deu, tá bom, vou fazer aqui. Então, ou seja, existe como, né? Só que é uma deliberação ali já da empresa exigir esses dados do consumidor. Mas o consumidor fique ciente que ele pode sim se negar a passar esses dados. Doutor, agora um assunto que assim arrepia qualquer um, né? Cancelamento de serviços. Quando alguém tenta cancelar qualquer tipo de serviços telefônicos, tal, nós caímos naquele atendimento automático, que na verdade acredito que tem assim não tem uma intenção de levar você logo para o atendimento final, né? Essa demora nesse serviço, essa demanda de prorrogação, ela é prevista para a defesa do consumidor? Existe algum código ali para que defenda o consumidor que quer cancelar um serviço? Muitas vezes, por exemplo, voltando aí, fazendo o link com o assunto pandemia, muitas pessoas perderam os empregos, né? A parte econômica das famílias foram afetadas, então algumas pessoas optaram por cancelar algumas coisas já para não ter restrição no nome, para não ficar devendo. Aí você se vê diante de um cancelamento que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir cancelar esse serviço. Aonde o consumidor pode reclamar sobre isso? Olha, não são todos os ramos da relação de consumo que dispõem de regras que ajudam o consumidor nessa hora. Existem, infelizmente, alguns determinados setores ali da relação de consumo que não existe essa regulamentação e, infelizmente, o consumidor acaba sendo submetido a esse atendimento eletrônico de forma prejudicial e ali excessiva, que dificulta o acesso dele à rescisão do contrato. Contudo, existe o Código de Defesa do Consumidor que prevê regras básicas para a relação de consumo e que fala ali que o consumidor tem que respeitar os direitos do consumidor e facilitar a defesa dele, facilitar a manifestação de vontade dele. Então você pode partir desses princípios para exigir que a empresa não pode ali dificultar o acesso do consumidor ao contrato, à rescisão contratual. Contudo, existem alguns setores, por exemplo, como o de telefonia, através da Anatel, que fez ali tomou uma atitude, né, e acabou se virando uma regra que facilita para o consumidor esse cancelamento. Então hoje, por exemplo, no atendimento telefônico, é obrigatório ter uma opção direta para o cancelamento.
Então, quando você começa a escutar o atendimento eletrônico, a última opção lá geralmente é o 9, já é para você ir direto para o cancelamento. Então, existe ali alguns mecanismos que determinados setores estão adotando, mas existe essa dificuldade. O que o consumidor pode fazer quando ele encontrar essa dificuldade? Ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor através do PROCON pela internet mesmo, sem precisar sair de casa. O PROCON estadual de São Paulo, acredito que de outros estados também, disponibiliza um espaço ali virtual para você formalizar a sua reclamação. Existe também um site do governo federal que se chama consumidor.gov. Ele funciona praticamente como o PROCON, mas ele é mais amplo, ele possibilita inclusive a atuação de advogados mediante procuração, só que o rol de fornecedores é limitado, porque só estão lá os fornecedores que se habilitam. Então as grandes empresas todas estão lá, bancos, telefonias, todas você vai encontrar lá. Agora, como a gente no município encontra aqui fornecedores menores, não vão ser todas as empresas que estarão lá, mas pelo site do PROCON você consegue. E também existe sites de resolução de conflito aí, que fora o PROCON, como o Reclame Aqui, que ajuda aí na solução do consumidor, porque essas empresas acabam entrando em contato com os fornecedores e gerando ali uma pressão para que ele resolva, ou senão ele terá uma nota negativa perante o site. Então, eu acredito que o caminho do consumidor sempre vai ser o contato direto com o fornecedor através do 0800. Não foi possível, ele vai através dos órgãos de defesa do consumidor, seja pelo PROCON ou pelo consumidor.gov, e na última instância não conseguiu resolver por esses dois canais, aí ele procura ou o Pequenas Causas, que não precisa de um advogado, ou ele procura um advogado. A gente orienta que, se ele for procurar uma Pequenas Causas, em todas as situações pré-contratuais ou pós-contratuais, ele consulte um advogado para que ele já chegue sabendo os seus direitos. Porque muitas vezes, quando a pessoa procura ali o Pequenas Causas, já para fugir ali de um custo que ele pode ter com o advogado, ele acaba pulando algumas etapas que lá na frente vai trazer prejuízo para ele, seja para provar o direito dele, para provar que aquele fato ocorreu, né? Ou como para interpretar o direito dele. Então é importante que o consumidor tenha esse contato direto primeiro com o fornecedor, percorra ali o caminho dos órgãos de defesa do consumidor e depois procurar a justiça caso ele não tenha uma resolução do conflito. Na verdade, como o senhor colocou, grandes empresas, na verdade, elas procuram realmente minimizar e satisfazer de uma vez o consumidor para que isso não vá para frente, né? Acho que essa é a política aí de grandes empresas. Sim. Referente à cobrança de dívidas, doutor Rodrigo, o telemarketing, né? Existe um horário cabível que eles possam estar efetivando essas ligações para o devedor? Existe um local que elas não possam fazer isso, por exemplo, no trabalho, né? Sim. Explica para os telespectadores, porque isso também gera bastante dúvida, por favor. Existe uma lei específica que regulamenta a cobrança, ela determina ali que seja num horário comercial, e no próprio Código de Defesa do Consumidor prevê regras, por exemplo, que o consumidor não pode ser exposto ao ridículo e não pode ser incomodado em locais como trabalho, por exemplo, né, em locais de templos religiosos, enfim. E toda vez que o consumidor for cobrado, for exposto ao ridículo, ele vai ter o direito ali de reparação em razão dessa cobrança exagerada, dessa cobrança abusiva, ou quando ele for cobrado indevidamente, ele vai ter o direito à devolução em dobro, inclusive, quando houver essa cobrança. Então existe tanto no Código de Defesa do Consumidor proteções ali ao consumidor para que ele não seja cobrado de forma indevida e nem seja cobrado de forma exagerada, respeitando ali os direitos do consumidor, como existe uma lei específica que regulamenta o horário que o consumidor pode ser cobrado. Não pode ser cobrado em finais de semana e tem que ser cobrado em horário comercial. Correto. Doutor, mais uma questão assim que muita gente coloca, né? O cartão de crédito. Você vai comprar algo em algum lugar e pede para passar o cartão ou para dividir no cartão. Aí o fornecedor te fala, só acima de tantos reais. Isso é previsto em lei? Olha, ele não pode negar a venda pelo cartão.
Ele pode hoje, após a medida provisória que o presidente Michel Temer editou e que virou lei, ele pode praticar uma distinção de preço, mas negar jamais. Se ele dispõe da venda de cartão de crédito e o consumidor ele é surpreendido porque porque ele não pode passar o cartão, ele não pode fazer essa prática, né? Ali não existe uma lei que proíba isso, que regulamente de forma incisiva que isso não pode ocorrer. Agora, penso eu que se o fornecedor ele terá uma exceção se ele fizer essa informação de forma clara e ostensiva, colocar lá na entrada da loja dele, falar, nós passamos cartões acima de R$100. Né? Como não há essa vedação, se houver essa informação clara e ostensiva, ele até poderá praticar. O que ele não pode é surpreender o consumidor. Chegar lá na hora do caixa, o consumidor já está com o produto na mão e fala, não, eu não passo cartão abaixo desse valor. Então, essa surpresa que o consumidor tem, ela é vedada. E qual é o papel do consumidor nessa situação? Ele está com um produto em mãos, deu algo abaixo do que o estabelecimento pede. O que faz o consumidor dessa situação? Então, ele não pode ser surpreendido. Caso ele já tenha tomado conhecimento dessa regra, ele vai ter que dispor de uma outra forma de pagamento, né? Agora, se ele porventura não tem essa outra forma de pagamento e ele tomou conhecimento antes que lá eles não fazem a venda no cartão abaixo daquele valor, ele não vai poder adquirir ali naquela loja. Mas, certamente, isso pode ser considerado uma prática abusiva. Estou falando assim porque nós temos aqui um princípio constitucional de que nós podemos deixar de fazer tudo, nós podemos deixar de fazer ou não deixar de fazer desde que não esteja previsto na lei, né? Então, ou seja, o que não está previsto na lei a gente pode fazer, mas existem ali os princípios do Código de Defesa do Consumidor que certamente vão considerar essa prática abusiva. Correto. Doutor Rodrigo, hoje, na verdade, dia 15, né, Dia Mundial do Consumidor. O senhor tem um alerta para o consumidor? O senhor tem uma dica para que essa desaceleração comece a acontecer? O senhor falou no início sobre o minimalismo, né, que as pessoas então já comecem a incutir isso nas suas ideias, em seus princípios. Qual seria o seu recado para o consumidor hoje, doutor Rodrigo? A conscientização da relação de consumo. Não procurar comprar bens, produtos e serviços para uma satisfação momentânea, para uma satisfação pessoal. Passar a identificar se realmente aquele produto vai ter uma serventia para a vida dele, se é essencial ou não. Nós temos que começar a pensar nessa sustentabilidade, né? Procurar adquirir o que realmente é necessário para o consumidor e reutilizar aquilo que ainda dá para ser utilizado. Isso é em prol de uma sociedade como um todo. Nós temos que enxergar que a sociedade ela não terá um futuro, ela não terá progresso se nós não passarmos a pensar nela como um todo e que nós fazemos partes apenas de um quebra-cabeça. Nós temos que nos relacionar com as pessoas que vivemos, né? O mundo não foi feito para cada um viver na sua bolha sozinho. Então nós temos que pensar, eu não vou só comprar um produto para satisfazer o meu individual. Será que esse produto realmente vai trazer um benefício para mim? É necessário? Porque senão eu vou criar só mais um lixo, eu vou gastar um dinheiro que eu poderia estar investindo com algo que seja proveitoso, né? Seja para a educação, seja para a saúde do consumidor, e você vai estar fomentando uma economia que tem se mostrado ali contrário aos princípios do consumidor. Então tem que haver essa conscientização de consumidores e fornecedores para que a gente passe a encontrar uma forma justa e equilibrada de manter a economia de pé, mas sem firmar esses exageros que estão ocorrendo tanto no consumismo, que traz ali o impacto direto no meio ambiente. Então eu acho que o minimalismo é uma ideia que traz ali algumas soluções para esse consumismo desenfreado, que é buscar ali ter o mínimo de coisas possíveis, só aquilo que realmente é essencial para a nossa subsistência.
Certo, então fica essa dica aí, né, para consciência realmente do consumidor final, para que pense, porque na verdade, como disse o Dr. Rodrigo Rolim, não somos feitos para viver sozinhos, né? Precisamos um dos outros e é para o bem de todos que a gente precisa desse novo aí pensamento. Exatamente. Dr. Rodrigo Rolim, muito obrigada por estar conosco nessa terça-feira, muito obrigada pelas orientações. Acredito que tenham ficado claras, né, todas que foram passadas, e nós continuamos à disposição através do nosso Facebook, através do WhatsApp, e se tiver alguma questão, certamente será respondida. Com certeza. Eu que agradeço a TVI pelo brilhante trabalho social que faz e por lembrar da gente de oportunizar essa entrevista para que possamos aí contribuir com a relação de consumo. Esse foi o Telescópio de 15 de março. Muito obrigada. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.